Olá, estudante do ensino médio. Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino, e estou hoje, junto com a nossa intérprete de Libras, Márcia. Oi, Márcia! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia com assuntos relacionados ao Enem. Vamos continuar na nossa aula de hoje falando sobre saúde e doença. Na primeira aula, falamos sobre o nosso sistema imunológico e as nossas células, principais células de defesa, que são chamadas também de glóbulos brancos. Essa aula, para a gente dar início então, vamos começar com a nossa clássica questão do Enem. Tranquilo? Essa questão é do Enem de 2011 e ela fala o seguinte: os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o coronavírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque A. Possui anticorpos contra o agente causador da doença. B. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. D. Possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. E E. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Vamos lá. Hoje nós vamos falar muito sobre anticorpos e sobre vacina. Na nossa primeira aula, falamos sobre as nossas células de defesa, linfócitos, macrófagos, dentre outras. Hoje falaremos então sobre as vacinas. Essa questão, ela ainda continua inserida na competência 4 da área de Ciências da Natureza, da matriz de referência do Enem, que fala compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. E a habilidade 14, identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Na nossa aula de hoje, vamos reconhecer a importância das vacinas, diferenciar imunização passiva e ativa e compreender que o sistema imunológico possui memória imunológica. Bom, para a gente então iniciar a nossa aula, vamos só recapitular alguns conceitos importantes vistos na aula anterior. Nós sabemos então que a nossa imunidade, ela pode ser uma imunidade inata, que a gente chama de imunidade natural, ou uma imunidade adaptativa, que é aquela imunidade adquirida. Na nossa aula de hoje, vamos falar da imunidade adaptativa. A imunidade natural é a nossa primeira linha de defesa, onde nós vamos ter, então, as barreiras de defesa, que são pele, mucosas, secreções. Também consta na imunidade inata a nossa segunda linha de defesa, que vão ser quem? A ação inflamatória, macrófago, lembram? Neutrófilo, essas células envolvidas nesse processo inflamatório. E aí nós temos então a terceira linha de defesa, que é a nossa imunidade adaptativa, ou imunidade adquirida, que vai ser anticorpos e linfócitos T e B, dentre outros. Como assim, Vinícius? Vamos lá. A nossa imunidade adaptativa, ela pode ser passiva, onde eu vou ter soros e imunoglobulinas. Lembram? Imunoglobulinas são os anticorpos. Mas, Vinícius, por que ela vai ser passiva? Nós vamos falar. Mas o soro, por exemplo, quando você
é picado por um escorpião, picado por uma aranha ou por um animal peçonhento, você não vai imediatamente a um hospital e toma um soro. Esse soro, ele possui anticorpos específicos para o quê? Neutralizar a ação desse veneno. Então, isso que nós chamamos de imunidade passiva, adaptativa passiva. Já a ativa, ela vai ser o quê? Vacinação. É a vacina. Ela vai forçar o seu sistema imunológico a trabalhar. Onde eu vou ter exemplos, BCG, tríplice viral, vacina da gripe. Olha a nossa questão aí, vacina da gripe. Então, vamos lá? A imunização ativa e passiva, ela possui algumas diferenças. Vamos lá. Primeiro, então nós temos vacina e as imunoglobulinas que a gente chama de IG. Lembram? IgG, IgM, IgE. Cada uma dessas classes de imunoglobulinas, elas são responsáveis, elas vão estar presentes em alguma fase da nossa resposta imunológica. Quando nós estamos associando, por exemplo, ao processo alérgico, nós vamos falar muito em IgE. Quando nós estamos falando sobre doença, sobre anticorpo de doença e tudo, nós falamos de IgG. Então, ó, a imunidade. A vacina ela é um tipo de imunidade ativa. Tá? A vacinação é uma imunização ativa. E os soros e as imunoglobulinas são um tipo de imunização passiva. A duração da proteção. Na vacinação, da imunização ativa, ela vai ser o quê? Prolongada. E aí tem os períodos de vida. Período de proteção. Pode ser durante toda a vida, pode ser de tempos em tempos. Igual tem vacina que você toma uma vez só na sua vida. Tem vacinas que você tem que tomar as doses frequentemente ou em longos espaços de tempo. Dê uma olhadinha no seu cartão de vacina, que você vai ver lá, tem todos os nomes das vacinas. E a imunoglobulina, ela é transitória, ela é por um curto período de tempo. Quando falamos em proteção após a aplicação, eu tenho que, na vacinação, ela vai começar a fazer efeito após algumas semanas. Já quando eu tomo um soro, ela vai ser o quê? Imediatamente, porque eu já tenho os anticorpos formados em grande quantidade no meu corpo e vai neutralizar, então, esse veneno. Quando falamos em erradicação de doenças, vacinação ela é possível, sim, com erradicação de doenças. Igual nós já temos doenças erradicadas, varíola, né, uma delas que é tão famosa. Nós vamos falar sarampo, rubéola, por exemplo, aqui no Brasil, né, mas que ela volta a atacar, tem pouco tempo, nós vamos falar disso mais para frente. E quando falamos em imunoglobulinas e soros, é impossível erradicar uma doença com soro. E o custo? O custo da vacinação é geralmente, se a gente for parar para pensar, é um custo variável, geralmente de baixo custo. E quando a gente fala em questão de produção de soros, é um custo alto, tá? Então, vamos lá. A imunização ativa, ela vai ser um grande avanço da medicina, da ciência no século XX. Porque, pensa, gente, doenças, então, que antes matavam, peste negra, varíola, essas outras doenças, de uma hora para outra você consegue, então, produzir um remédio, entre aspas. Por que remédio, entre aspas? Porque nós sabemos que doenças virais, elas não têm cura, não tem como eu combater o vírus. Então, o que acontece? Eu vou ter, então, uma vacina que vai me adquirir a proteção. Olha que legal, algo que vai adquirir proteção antes que eu contraia a doença. E se eu for exposto ao vírus ou a esse patógeno, eu não vou ficar doente. Olha que legal. Então, isso é um grande avanço da medicina e da ciência. A vacina, ela é feita através de antígenos isolados ou atenuados de micro-organismos.
vírus, bactérias, protozoários, fungos. Como assim, Vinícius? Eu tenho, então, ou eu pego ele isolado, ele com uma menor virulência, com um menor poder de infecção, ao ponto, então, só de ativar o meu sistema imunológico para que ele produza anticorpos, ou então eu pego ele morto, pego fragmentos dessas proteínas, só então uma carga necessária para que ative o meu sistema imunológico. Não vai causar doença, tá? A vacina não causa doença. Ai, Vinícius, se eu tomar então a vacina da febre amarela, eu vou ficar com febre amarela? Não, mas tem o vírus da febre amarela lá. Você acabou de falar que é antígeno atenuado ou inativo. Então, só vai forçar o seu sistema imunológico a apresentar, oi, que ó, eu sou o causador da febre amarela. Então, só vai ser, não chega a desenvolver a doença. Mas você tem que se vacinar. Desencadeia, então, a resposta imunológica primária. Por isso que, dependendo da doença, vamos aqui contextualizar, coronavírus. Quando você é exposto ao coronavírus, nós estamos vivendo essa pandemia, você, então, desenvolve a Covid-19, a sua resposta imunológica, você vai, então, adquirir a doença. Você vai ter os sintomas, tudo, seu corpo, então, vai trabalhar naturalmente. Você fica lá doente, depois desses 14 dias, por exemplo, você já começa a melhorar, se o seu caso não for grave. E aí depois não está curado, mas você já está o quê? Imune ao coronavírus. Se você for exposto novamente a esse mesmo vírus, se ele não sofrer mutação, você vai desenvolver essa doença, a Covid-19? Pode ser que sim, mas é de uma forma tão branda, ou pode ser que não, que você passe ileso por ela, porque o seu corpo já tem anticorpo necessário para combater a doença. Nós vamos ver aqui agora. E produz anticorpos, e nós temos a famosa memória imunológica. Eles guardam, o nosso sistema imunológico guarda esse antígeno, ele guarda a cara desse antígeno. É igual eu costumo falar. Nosso sistema imunológico está lá o segurança numa festa. Ele deixa entrar todo mundo. Se você não é convidado, deixa entrar. Aí você faz uma briga lá. Até então, chamar o segurança na porta. Ó, aqui ó, fulano tá lá dando briga, tá brigando lá dentro. Aí vem o segurança, vai lá, tira esse indivíduo estranho, manda embora. É o período que você vai ficar doente. Só que aí o segurança, que ele fica lá no cara crachá, ele vai fazer o quê? Já vai guardar sua cara. Aí, quando você sofre uma pequena mutação ou algo, uma mutação que não vai te dar um poder de infecção maior ou que vai mudar muito a sua constituição, vai que você pinta o cabelo, segurança vai lembrar, opa, é você, tchau. Não vai nem conseguir fazer isso direito. Você não vai nem causar confusão, você pode até entrar, mas você não vai fazer confusão. Agora, se o vírus sofre, ou essa bactéria, sofre uma mutação, aí vai ser um novo processo. Por quê? Você mudou tanto de visual que o sistema imunológico fica olhando lá para você, o segurança fica assim, pode ser, pode não ser, mas tá, vamos deixar. Então, é um novo processo. Tranquilo? Vamos voltar aqui para a aula então. Como que vai ocorrer essa memória imunológica? Olha que interessante. O linfócito B, lembram lá na resposta inflamatória como que é? Então, o macrófago, que a gente chama também de célula apresentadora de antígeno, vai apresentar o antígeno para o linfócito TCD4. Vamos anotar aqui para a gente compreender. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui a célula apresentadora de antígeno. Ela vai apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, ele vai fazer o seguinte, isso é na resposta imunológica primária, vai
sinalizar para o linfócito T, CD8 e para o linfócito B. Esse linfócito B, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir anticorpos, todos dois. Esse daqui é o citotóxico, então ele vai lá, já vai exterminando. E o linfócito B, ele vai diferenciar em célula de memória, tá? E nos plasmócitos, que vão fazer o quê? Produzir os anticorpos para atacar. Então, o linfócito B, ele guarda, então, essa memória imunológica. É o meu segurança. Lembra do meu segurança que eu falei com vocês? Então, é ele aqui, ó, que está lá. Linfócito, então, o antígeno chegou lá, linfócito B estimula, tá? Ele é estimulado pelo antígeno. Ele vai o quê? Produzir células de memória e os diferenciar em plasmócito para produzir anticorpo. Só que essas células de memória já tem, então, lá bonitinho, já guardou a cara do antígeno. E aí, mesmo após uma infecção ter sido debelada, acabou essa infecção, resta no organismo certa quantidade de linfócitos especiais, as células de memória, que guardam durante anos ou pelo resto da nossa vida a capacidade de reconhecer os agentes infecciosos com os quais o organismo esteve em contato. Olha aqui, vamos fazer então, analisar esse gráfico que a gente entende. Olha a nossa concentração de anticorpos pelo tempo. Se eu sou então, tenho aqui ó, resposta imunológica primária, primeira exposição ao antígeno, o que vai acontecer? A quantidade de anticorpo, então, ela é produzida lentamente. É a nossa primeira resposta imunológica. Depois, anticorpo abaixa, mas nunca chega a zero. Se eu tenho, então, a segunda exposição ao antígeno, o que acontece? Olha a resposta imunológica como que é mais rápida. E eu produzo maior quantidade de antígeno. O meu corpo, desculpa, de anticorpo, o meu corpo, ele já vai estar acostumado com aquilo, ele já vai reconhecer, então não deixa desenvolver a doença, não. Na segunda resposta imunológica, a resposta ela é mais rápida e ela vai ser maior. Tranquilo? As vacinas, elas salvam em torno de 3 milhões de vidas por ano, tá? Então é muita gente, isso é que salvar. As doenças erradicadas no Brasil, nós temos então sarampo, difteria e rubéola. Só que, como nós temos várias pessoas que não se vacinaram ainda, que estão na geração desse movimento antivacina, que é a coisa mais errada que nós temos, existem, olha só, o sarampo, para você ter ideia, a OMS, ela certificou o Brasil na erradicação da doença em 2016. Em 2018, teve alguns casos de sarampo e surtos de sarampo no Brasil, porque a pessoa não vacinou. Olha a importância da vacina. Pensa se outras doenças como varíola, a pessoa não vacina, está no movimento antivacina, que já foi comprovado cientificamente que essa teoria antivacina, ela foi uma fake news que aconteceu, onde um pesquisador, lá em 98, se eu não me engano, 2004, ele burlou, forjou um relatório, um artigo científico, falando que a vacina BCG causava autismo em crianças. Isso já foi esclarecido, tá? E os micro-organismos, eles são atenuados ou inativados. Então, aqui nós temos os exemplos de vacinas, onde nós temos micro-organismos atenuados, né? E onde nós temos micro-organismos que são inativados, que não estão vivos. A imunização passiva é o que a gente chama de soros imunes, que são anticorpos contra as toxinas. Ela não vai conferir a imunidade permanente, porque ela não vai forçar essa resposta imunológica aqui, igual a gente vai ver. Tá? Que é aquelas picadas de cobra, de aranha, você vai lá e toma o soro. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim da nossa aula. O tempo passa muito rápido quando a gente está falando um assunto gostoso. Mas nessa questão do Enem aqui, a gente sabe que as vacinas, elas são um método de imunização ativa,
então ela vai estimular a produção de anticorpos contra a doença. Alternativa E. Espero vocês, então, para a nossa próxima aula, onde continuaremos falando sobre o tema saúde e doença. Até mais!